Todo começo, meus amados, é desafiador e dolorido, mas o desejo da alma leva a pessoa a suportar e crescer em conhecimento das mitzvot do Eterno. O nosso assunto, o apelo a Deus pelas injustiças, justamente o que esboça o Salmo 94. Este terrenim, escrito por Moisés, é um clamor pelas injustiças praticadas no mundo. Diz o rabino Jonathan Sarkis em seu comentário: vivemos hoje um estranho paradoxo. Somos confrontados diariamente por imagens de tantas coisas que muitas vezes até nos agride a nossa visão, agride os nossos ouvidos. Catástrofes globais, por exemplo, terror, terroristas suicidas, danos ao meio ambiente, países e continentes afetados pela pobreza e doenças, além dos desastres naturais, como o tsunami que custou tantas vidas há meses ou há anos atrás. Existe algo natural, um instinto básico de empatia e simpatia que nos faz querer ajudar quando vemos pessoas sofrendo. Ao mesmo tempo, com frequência, nos sentimos pequenos, impossibilitados, insignificantes. O que podemos fazer para ajudar? O impacto que podemos causar parece inadequado perante a escala dessas tragédias. Há 6 bilhões de pessoas atualmente. Que diferença um indivíduo pode fazer? Somos apenas uma onda num oceano de humanidade, poeira na superfície do infinito. No livro de Hart, Fractured World, tentei contar a história da ciência da responsabilidade judaica, disse esse comentarista. É uma história para o nosso tempo. O judaísmo começou com Abraão, um único indivíduo, e continua a ser a fé de menores povos do mundo. Porém, os judeus sempre causaram impacto desproporcional aos números. Por quê? O motivo está na crença radical embutida no âmago de nossa emuná, de nossa fé, de que podemos fazer a diferença. O que devemos fazer? Deus nos conclama e nos tornamos seus parceiros na obra da criação. O judaísmo é uma fé que nos leva a aceitarmos o mundo como ele é. E uma fé que nos desafia a fazer o mundo como ele deveria de ser. O Tikkun Olam é um grito de protesto contra as injustiças e crueldades aleatórias do mundo. E diz o escritor, em seu livro, ele explica algumas ideias principais da ética judaica. Sedaká,
justiça social, Hesed, atos de bondade. Dar rei, Shalom, os caminhos da paz. Kiddush Hashem, santificar o nome do Eterno. E o princípio de que todos os judeus são responsáveis um pelos outros. O livro tira seu nome da famosa ideia do místico do século XVI, Rabi Isaac Luria, conhecido como Tikkun Olam, ou seja, que somos chamados para remendar as fraturas do mundo, uma ação por vez, um dia por vez. Nossa tendência é considerar estas ideias como algo estabelecido, como se fossem autoevidentes, mas não são, então, enraizadas numa visão singular de Deus, do universo e do nosso lugar nele. O judaísmo mantém uma visão extremamente alta da dignidade e importância do indivíduo em oposição às massas, à multidão, à nação, ao império. Não acreditamos que somos manchados pelo pecado original ou que o destino está totalmente nas mãos da providência. Deus nos habilita como um pai sábio que capacita seu filho a crescer, a desenvolver-se e adquirir a sabedoria, o conhecimento que um pai pode dar para exercer a sua responsabilidade. Estamos aqui para fazermos uma diferença. Originalmente, quando podemos influenciar, quando podemos fazer com que outras pessoas alcancem o conhecimento que nós já temos. E isto é muito importante para aquele que quer crescer, quer se desenvolver. Ficamos até surpresos quando um judeu diz, quando lhe foi consultado em qual livro estava trabalhando, que desejava ler, pois então percebides o escritor como a ética judaica é relevante para os problemas do século XXI que estamos vivendo. Muitas vezes, nesses anos que passaram, disse ele, fiquei surpreso por ver como o público em geral é receptivo à ética judaica. Nascido há tanto tempo, a Torá realmente é como está escrito em Devarim. Sua sabedoria e entendimento aos olhos das nações, a ética da responsabilidade é a chave que dá acesso a uma vida satisfatória. No fim, o que nos faz sentir realizados não é o quanto ganhamos ou o que possuímos, mas a sensação de termos contribuído com algo de valor para o mundo. O livro ainda diz que milhares de judeus no mundo que se enganaram em atos
de compaixão se engajaram em atos de compaixão e generosidade, cuidando dos doentes, confortando os enlutados, oferecendo hospitalidades aos solitários e ajudando aqueles que precisam. Muito importante nós levarmos isto em conta, a história de heróis que realizaram grandes coisas, cuja fé são imitáveis e nos ajuda a construir-nos a nós mesmos. Que todo ato de bondade acende uma vela de esperança no mundo, muitas vezes escuro e perigoso. Em nosso tempo ainda encontramos as pessoas que exercem a justiça social em meio a tantas injustiças, fazendo o que está em seu alcance. Embora vivamos rodeados pelas injustiças, além de fazermos justiça, clamamos ao Eterno por justiça, como diz o versículo Tehilim 94:1. Oh Deus da vingança, Senhor, oh Deus da vingança, aparece, surge o juiz da terra, dá recompensa aos arrogantes, até quando os perversos, oh Senhor, até quando os perversos exultarão? Eles falam livremente, pronunciam falsidade maliciosa. Eles se glorificam, todos manipuladores do mal. Tua nação, Senhor, eles esmagam e afligem tua herança. A viúva e o estranho eles matam, e os órfãos assassinam. Este é o nosso clamor, implorando por justiça. Mas o Eterno está no controle de tudo. Como o Salmo nos consola, porque ele nos dá a imagem de um Deus todo-poderoso que executa a justiça. Ela é aplicada no seu tempo certo. Eu dissesse, meu pé está escorregando, tua benevolência, Senhor, me suportará. Quando meus pressentimentos foram abundantes dentro de mim, teu consolo acalmaram, teus consolos, que não é uma só, acalmaram minha alma. Estas palavras poderosas de Moshe, sua oração, traz a shalom para as almas aflitas, angustiadas, com medo, com aflição, porque do Eterno vem a consolação. Para aqueles que suplicam em prece de lágrimas por justiça, porventura o trono de iniquidade te acompanha, o qual forja o mal por uma lei ou através de uma lei. Eles se ajuntam contra a alma do justo e condenam o sangue inocente. Mas o Senhor é a minha defesa. O meu Deus é a rocha do meu refúgio, e tirará sobre eles a sua própria iniquidade. E os destruirá em sua própria malícia. O Senhor
nosso Deus os destruirá. Concluindo, meus amados, o apelo a Deus pelas injustiças tem seu tempo curto, quando o Mashiach estabelecerá a justiça para todos, para todo, sempre. E as injustiças desaparecerão quando estabelecer a paz entre todos os povos. Somos confortados com as palavras que vêm do Eterno. Moshe e as promessas que ele invoca neste maravilhoso salmo, seja um consolo para a tua vida. Yohanan Shaul, Booker Top.